de Lucas, né? E hoje, estudos bíblicos, Evangelho de Lucas, e é o Evangelho para todos, né? Hoje é a segunda lição, página 8, Cânticos de Natal, né? O objetivo é compreender a teologia do Natal, e o Natal de Jesus é a festa da música, né? Essa é uma herança, né, lá do povo judeu, né, de que nós somos muito festeiros. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo que realmente gosta de comemorar, de festejar a salvação no Senhor. Então, o anúncio do nascimento de Jesus trouxe a alegria de volta para os crentes de Israel. E por causa de Jesus, nasceu João Batista, né? O primeiro texto que nós queremos ver com os irmãos se encontra lá no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 40, versos de 1 a 11. E diz assim o texto: O Senhor nosso Deus diz: consolem, consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão aplanados, os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como a flor do mato. A erva seca, as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba ao alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo como a cidade de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força, com o seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória e ele traz consigo o povo que ele salvou. E como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Esta é a promessa de Deus. Essa é a promessa que Deus faz lá em Isaías, né? Então, aqui nós vemos o cumprimento da promessa quando Isabel fica grávida, né? Ela, uma mulher já de idade avançada, né? E seu esposo, né, o sacerdote Zacarias, né, que recebem com uma tremenda surpresa, né, e com muita alegria o saber que Isabel estava grávida, né? E Maria, né, foi informada da gravidez de Isabel e foi visitá-la, né? E nós vemos aqui, nós estamos estudando o livro de Lucas, lá no capítulo 1,
E quando ela chega para visitar Isabel, o texto diz assim, lá no verso 39 do capítulo 1, que Maria foi apressada às montanhas em Judá, né? E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, e aconteceu que, ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha estremeceu em seu ventre, e Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou com grande voz, com voz alta, ela gritou: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, e donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes fora ditas, né? Então, a alegria de Isabel, de receber no seu ventre, né, João Batista, a alegria de receber Maria em sua casa, a mãe de Jesus, né? Então, nós vamos estudar hoje os cânticos de Natal. Os cânticos de Natal. Então, o Natal de Jesus é uma grande festa, é a festa da música, né? E após 400 anos de silêncio, Deus, no seu projeto de salvação para a humanidade, começa a falar novamente com o seu povo, né? E fez isso com muita alegria. O historiador Plínio, ele diz que o cristianismo passou a ser chamado de a religião do cântico e da música, né? E Lucas registra 4 cânticos de Natal. 4 cânticos. O primeiro, Lucas 1, 46 a 55, é o Magnificat, o cântico de Maria. O segundo é o Benedictus, que vai do verso 68 ao 79, que é o cântico de Zacarias. E o Glória in excelsis Deo, que é Lucas 2,14, que é o cântico dos anjos. E Nunc Dimittis, Lucas 2, de 29 a 33, que é o cântico de Simeão. E esses cânticos, eles expressam a fé desses cantores, né? A alegria pelo nascimento do Salvador, a alegria pelo nascimento de Jesus. Poesias inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor, né? Então, vamos lá, vamos do começo, vamos ver o Cântico de Maria, verso 46 do capítulo 1 de Lucas, Evangelho de Lucas. E a gente, lendo esse texto, a gente começa a querer cantar, né? Porque é muito lindo, né? Quem já não leu esse texto e cantou: minha alma engrandece ao Senhor, né? Então, e aí você já começa a arrepiar. Aí os pelinhos do braço começam a ficar erguidos, você fala: ô glória! E você sente uma presença intensa do Espírito, né? Eu sempre que eu leio esse texto, é uma alegria. Por quê? Porque é justamente isso. É a festa da música, é a festa da alegria. Porque é muito difícil você cantar chorando. A gente geralmente canta, não digo que não cante, mas geralmente a gente canta, né, com alegria, com felicidade, com satisfação. E o texto diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou
os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de toda a sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Isso é inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, Magnificat, palavra em latim, eu não sou muito bom, eu não sou tão antigo, por isso eu não estudei latim na escola. Mas aqui está escrito: Magnificat anima mea Dominum, minha alma engrandece ao Senhor. E a primeira estrofe que nós lemos diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E aqui nós já temos duas lições para aprendermos, A primeira, a natureza da adoração é espiritual. Maria louva a Deus com a sua alma e com o seu espírito. O verdadeiro louvor brota do coração. Por quê? Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, conforme João 4:24. Duas palavras: em espírito, que significa que a adoração é interna. A adoração, ela é do coração e ela não se prende mais a lugares sagrados, pois o próprio cristão, o próprio crente, ele é o santuário de Deus. Ele é o santuário de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: será que vocês não sabem que o nosso corpo, que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês pertencem a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Então, é interno, é seu, o louvor é do seu coração. A adoração, ela é simples, a adoração, ela é espontânea, ela não se prende a rituais, Ela se prende tão somente a você sentir esse prazer de estar adorando o nome do Senhor nosso Deus. A adoração, ela é reverente, ela é humilde, mas com reverência. A reverência e um santo temor em respeito à pessoa de Deus, em respeito à pessoa de Deus. A adoração, ela é no próprio Espírito Santo. Quando você está adorando, o seu espírito está em comunhão, está ligado ao próprio Espírito de Deus, e vocês juntos estão adorando o nome do Senhor. Ninguém pode adorar sem a ajuda do Espírito Santo. Não é adoração, é um teatro. Mas quando você está em comunhão, o próprio Deus está agindo ali na sua mente e no seu coração. E o segundo item aqui é em espírito, o primeiro, e em verdade, que significa duas coisas. A adoração deve ser sempre sincera. A adoração não pode ter falsidade, Veracidade é adorar de coração, não apenas de lábios, Lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, eu tenho esse texto aqui, Mateus 15,
15, 8 e 9, diz assim: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. É terrível quando as pessoas se prendem aos seus próprios pensamentos, às suas próprias ideias, tentando colocar que elas estão falando em nome de Deus. Isso é terrível, e isso Deus não aprova, e isso é falsidade, né? A adoração deve ser de acordo com a Bíblia. É Deus é quem diz como quer ser adorado. Eu não devo adorar a Deus do meu jeitinho. Há princípios de adoração na Bíblia que devem ser obedecidos. Há princípios, né? Então, o objetivo da adoração, qual é? É engrandecer ao Senhor. Engrandecer ao Senhor. A palavra engrandece significa fazer grande, é alargar, é magnificar, é louvar. A palavra engrandece quer dizer enaltecer, enaltecer. Lucas, escrevendo o livro de Atos, no capítulo 5, ele diz assim: ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles, né? As pessoas, elas sentiam assim um certo temor pelos cristãos, quando viam eles adorando a Deus, mas eles se admiravam de ver com que sinceridade de coração, com que amor, o Senhor era enaltecido, era adorado, era louvado, né? Ainda no livro de Atos, lá no capítulo 10, Paulo diz assim: pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus, né? Para aquelas pessoas, né, para os judeus, né, que perseguiam os cristãos, eles ficavam aborrecidos de verem até os gentios, né, falando em línguas, louvando a grandeza de Deus, né? Eles falavam: como é que pode isso, né? Porque Deus ama a todos, porque a salvação é para todos, é para você, é para mim, é para todas as pessoas, é para todas as pessoas. E aqui nós vemos que Maria louva a Deus por quem Ele é: Senhor Deus, Salvador, poderoso e santo. Ela louva ao Senhor por aquilo que Ele faz, né? E aqui nós vamos ver três destaques, três feitos de Deus, né? Vamos ver o que Deus fez por Maria. Deus a salvou dos seus pecados. Maria confessa o seu pecado e alegra-se com a sua salvação, né? Um texto bíblico que fala sobre o confessar de pecados, lá o Salmo 51, diz assim, lá no verso 12: dá-me novamente a alegria da tua salvação, conserve em mim o desejo de ser obediente, e então eu ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Maria, como descendente de Abraão, descendente de Adão, nascida em pecado e carente da graça de Deus, como qualquer um de nós. Uma pessoa como você, como eu, né? Por isso, nós somos carentes do perdão de Deus, né? Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para que os que vivem debaixo da lei.
Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. A salvação, segundo Paulo, nesse texto que eu li aos Romanos, ele diz: mas agora Deus já mostrou por meio que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas é pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva. Esse é o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus. Maria foi contemplada na sua humildade, para dar ao mundo o Salvador. Por causa desse privilégio, ela seria considerada uma mulher feliz para sempre por aqueles que temem ao Senhor. Ela reconhece a eterna misericórdia de Deus sobre a sua vida. Maria reconhece a eterna misericórdia de Deus sobre a sua vida. Aqui que nós lemos é o que Deus fez por Maria. Mas e o que Deus fez por cada um de nós? E o que Deus fez pela humanidade? Com o nascimento de Jesus, Deus revela o seu poder soberano, dispersando os soberbos, derrubando os poderosos, despedindo os arrogantes. Simultaneamente, ele exalta os humildes e satisfaz espiritualmente os famintos. Trata-se da maior revolução espiritual jamais vista na terra. A maior revolução espiritual. Deus agiu em nosso favor. Deus agiu em nosso favor. O que Deus fez com o seu povo? Com Jesus, Deus amparou a Israel. O que é amparar? Apoiou, socorreu. E ali ele cumpriu todas as suas promessas que fez aos pais, principalmente a Abraão. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus cuidou de todos. Deus cuidou de Maria, Deus cuidou de nós e Deus cuidou do seu povo Israel, o povo escolhido. Deus fez 3 grandes feitos aqui para Maria, por você e pelo povo de Israel. Este é o cântico de Maria. Nós vamos ver agora o cântico de Zacarias, Zacarias, sacerdote, e o nascimento de João Batista, ele foi um milagre, um milagre do próprio Deus, A mão do Senhor estava com João Batista, e por toda a Judéia uma pergunta era feita: que virá a ser este menino? Que virá a ser este menino? Vamos ler o cântico de Zacarias? A partir do verso 67, lá do capítulo 1, está escrito assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam,
para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que haveria de manifestar-se a Israel. A Israel. Esse é o cântico de Zacarias. O nome de João Batista foi escolhido por orientação do próprio Deus. E perguntaram, a Zacarias, quando recebeu, nós já estudamos isso domingo passado, Zacarias quando recebeu a notícia de que seria pai, como outros na palavra, na Bíblia, não acreditaram. Assim como Sarai sorriu, Zacarias fez gestos de dúvidas, duvidou da ação do próprio Deus. E Deus falou assim: rapaz, você está dando muito trabalho, você não acredita? Então você vai ficar quietinho no canto aí e não vai abrir a boca. E ele não falou mais até o nascimento. Ele não falou mais. E diz o texto aqui que as pessoas e perguntaram por acenos ao pai do menino, a Zacarias, que nome daria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escrever: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. Naquele momento, após 9 meses de mudez, Zacarias passou a falar novamente com louvores a Deus, E a música na dispensação da lei, ela tinha 4 funções. Primeira função, louvar. Primeira função da música era louvar. Lá em 1 Crônicas, diz aqui, é o texto que nos chama a atenção aqui, lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, Davi, ele nomeou levitas para dirigir a adoração, e colocou Asaf, nomeado chefe deles, para tocar em lira. Foram nomeados Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Jeiel. E para tocar pratos foi nomeado Asaf. Ou seja, a música na lei, ela tinha funções. Primeira função, como lemos aqui, era louvar. A segunda função é santificar. Nesse texto lá de Crônicas, nós vemos aqui em 2 Crônicas capítulo 29, que Ezequias, o rei, ele disse: levitas, escutem o que eu vou dizer, purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo o que é impuro. O que é santificar? É separar para servir. E o rei Ezequias, ele fala para os levitas, purifiquem-se. Então eles foram separados para adorar ao Senhor. Então, primeiro,
louvar. Segundo, santificar. Terceiro, ensinar. O louvor a música também tem a função de ensinar. Em 1 Crônicas, no capítulo 15, está escrito assim: porque era entendido em música que Ananias foi escolhido para dirigir os músicos, ou seja, o ensino. E também fala que a música, ela é para profetizar, né? Ela é para profetizar. Lá em 1 Crônicas 25, o rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias para dirigir os cultos de adoração. E aí ele vai escolhendo, né, as famílias, pessoas das famílias, para anunciar as mensagens de Deus acompanhadas de harpas, liras e pratos, né? Então, o anunciar era o profetizar. Então, a música, ela tem 4 funções: louvar, santificar, ensinar e profetizar. Por isso, aqui nós vemos o sacerdote Zacarias, cheio do Espírito Santo, fazendo o quê? Profetizando através desse cântico. Então, a mensagem principal do cântico é que Deus visita o seu povo pessoalmente em Jesus Cristo, com o intuito de salvá-lo. O verso 68 diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então, o verbo visitar indica a ação de ir para ver, conhecer, ajudar pessoalmente alguém necessitado. Observe que o propósito da visita foi salvar o seu povo, suscitar uma completa e poderosa salvação para o seu povo, libertar o seu povo das mãos dos seus inimigos, perdoar o pecado do povo, né? Então, a salvação a salvação proporcionada por Jesus, ela produz o quê? Transformações. Vou repetir. A salvação proporcionada por Jesus, ela produzirá grandes transformações na vida de quem o recebe como Senhor e Salvador. Qual que é a primeira transformação? A transformação espiritual. Transformação em que nós passamos a adorar ao Senhor. De pessoas que viviam totalmente alheias, elas passam a ser adoradores do Senhor. Elas passam a reconhecer em Jesus aquele que deve ser adorado, seguido, amado. Estarmos realmente buscando ao Senhor e o adorando. A outra transformação, a transformação emocional. Nós somos chamados a adorar sem medo, sem temor, sem medo de estar na presença de Deus, reconhecendo que fomos o quê? Perdoados. Por isso nós podemos estar na presença de Deus indefinidamente, constantemente, tempo integral. Onde você estiver, você pode buscar o Senhor. Onde você estiver. Transformação de conduta. Andamos em santidade, né? Andamos em santidade e justiça perante Ele, né? A nossa conduta muda, porque nós reconhecemos que nada somos sem Deus. E com Deus, nós somos diferentes. Nós passamos a ser novas criaturas. E essa transformação, ela é constante. Por quê? Porque ela é diária.
ela é todos os dias. Ontem, fazendo uma corrida com uma senhora que é cliente, ela falou assim, puxa, né? Deus é tão maravilhoso, eu tenho orado tanto pelo meu esposo. E é incrível, né? Como Deus nos usa, mesmo sendo falhos. Né? Eu falei, mas essa é a diferença. E é justamente esse texto aqui. É que Deus nos ama porque Ele nos conhece. E Ele sabe que por nós mesmos a gente não é nada. Mas esse amor tão grande é amor do quê? De Pai. É amor de Pai. É amor daquele que nos carrega no colo. Dependendo da dificuldade, Ele te carrega no colo. Porque Ele te ama. É o amor daquele que, apesar de todas as suas tropeços, falhas, imperfeições, Ele está no portão te esperando de braços abertos, porque Ele quer te dar um abraço. Quando você reconhece que você errou, quando você se arrepende e você volta, o Senhor te abraça. Por isso, está escrito aqui, a nossa transformação é constante, é todos os dias. Né? Então, Zacarias enfatiza que o nascimento de Jesus é o cumprimento da aliança de Deus com Davi. O cumprimento das profecias messiânicas feitas pelos profetas e o cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Né? E, de repente, ali, Zacarias toma João Batista em seus braços e profetiza para ele 3 coisas. Que João Batista seria um profeta de Deus, no versículo 76. Ele vai preceder ao Messias, preparando-lhe o caminho. Ele vai pregar sobre o conhecimento da salvação, no quê? No perdão dos pecados. Por isso, João Batista pregava o quê? O arrependimento. O arrependimento. Né? Então, por isso que nós dizemos, esses cânticos, eles têm inspiração, né, no Espírito Santo, né? Onde ele vai nos falando, e cada texto aqui produziria um sermão assim imenso, que daria para a gente estudar um ano, né, de ver tanta coisa que Deus traz através desses cânticos de Natal. Né? Aí nós vemos que Zacarias encerra o seu cântico, retomando o assunto da visitação de Deus. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos passos pelo caminho da paz. Versículos 78 e 79. Amém, irmãos. Espero que os irmãos façam também o acompanhamento em casa desses estudos, que eles são assim muito, muito, muito bons, né? E Deus fala tremendamente conosco, né? Lições a respeito desse texto do Cântico de Zacarias. Uma, Jesus é a luz que veio do céu, o sol nascente das alturas. 2, Jesus é a luz que trouxe salvação e vida eterna para os que estão nas trevas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, segundo o Evangelho de João, capítulo 8. Jesus é a luz para orientar aqueles que estão perdidos e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, nessas 3 lições, nós aprendemos a origem, né, de Jesus, o poder e o propósito de Jesus ter vindo ao mundo. E depois nós vamos lá para o Cântico dos Anjos, né? O Cântico dos Anjos. Os irmãos poderão ler em casa, né, o texto bíblico correspondente, né, que fica lá no capítulo 2, de 8 a 20. E nesse texto nós vemos uma das mais belas formas de adorar ao Senhor,
que é através dos cânticos entoados pelos corais. E um coral de anjos cantou no primeiro Natal. Sim, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Versículos 13 e 14. Então, quem cantou? Uma multidão de anjos, uma multidão da milícia celestial. Coral de anjos que cantou na criação, canta agora no início da nova criação. Da nova criação. Só um texto aqui para ler para os irmãos. Apocalipse 5:11 diz assim: então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. É o mesmo coral. É o mesmo coral que cantou na criação, cantou no nascimento de Jesus e canta agora, né? No final ouviremos todos esses anjos cantando, né? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Imagine isso. Naquele dia estaremos juntos, participando desse coral. O mesmo coral que cantou no nascimento de Jesus, né? E para quem cantou? Cantou para Deus. Cantou para Deus, né? Louvando a Deus, a salvação é uma obra divina e a Ele toda a glória, toda a glória. O que cantou? Glória a Deus, né? Nas maiores alturas. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. No céu ou nas regiões celestes, glória a Deus. Na terra entre os homens, que Deus quer bem, paz. A melhor interpretação para esse trecho, segundo John MacArthur, é paz aos homens sobre quem repousa a soberana alegria de Deus. A quem Deus se agradou, Ele justificou, dando-lhe paz. E depois encerramos aqui com o cântico de Simeão, que eu vou pedir para os irmãos lerem em casa, que fica no capítulo 2, lá no verso 35, né? Quando Maria e José levaram Jesus ao templo para cumprir as obrigações da lei cerimonial, né? A circuncisão, purificação e resgate de primogênito. Ali, Simeão, né? Aparece, né? E Simeão era, segundo a palavra de Deus, um homem justo, piedoso, um homem temente a Deus, e era um homem que esperava ansiosamente pelo Messias, né? Ou a consolação de Israel, e era cheio do Espírito Santo, e havia recebido uma promessa do Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Messias. E ali, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo no momento em que Jesus estava ali com seus pais. E ali ele toma Jesus nos braços, louva a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. É maravilhoso, né? Você esperar uma promessa, né? E essa promessa se cumpre, e foi o que aconteceu com este homem, né? Ele falava: Senhor, eu não quero ir sem ver a tua salvação, né? E quando ele recebe ali, né, e pega Jesus nos braços, ele fala: Senhor, pode me levar. Quem faz isso? Senhor, já estou preparado, posso ir, né? Você é gracioso, é maravilhoso, né? E foi o que aconteceu. Então Simeão, ele o que? Se submete à palavra de Deus.
E ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Ele está pronto para morrer. A expressão despedir é uma palavra militar usada para render um sentinela que aguardava ansiosamente, para ser rendido. Simeão queria descansar em paz, pois Deus é Senhor e Ele é servo. Louvar é submeter-se à vontade do Pai. Louvar é submeter-se à vontade do Senhor. Então ele contempla ali a salvação do Pai, a salvação de Deus, né? E ele diz: porque os meus olhos já viram a tua salvação. A visão que ele teve foi física, mas também foi espiritual. E ele teve o privilégio que muitos heróis na fé não tiveram. Ele viu a Jesus. E de duas maneiras: Jesus, que é o Salvador do mundo, e Jesus, que é a glória de Israel. E terminando, porque eu estou vendo a secretária ali já olhando assim meio para mim, e eu vejo que raios... Não, estou brincando, ela não está brava assim não, estou brincando. Agora ela ficou brava. E ele tem também uma visão missionária, né? E diz assim: a qual preparaste diante de todos os povos. Ele reconhece que a salvação de Deus é para todos os povos, isto é, todas as nações, tribos, povos, línguas. Ele vê a salvação de Deus para todos, judeus e gentios, judeus e gentios. E é o tema principal desse evangelho, que é o evangelho de Lucas. A salvação é para todos. Então, a teologia do Natal pode ser apreendida por meio de 4 cânticos. O povo de Deus deve sempre cantar o que Deus revela na Escritura. Cantamos o que cremos, tanto para adorar a Deus, quanto para proclamar as virtudes do Pai. Então, que Deus fale muito ao seu coração a respeito desses cânticos. Leia os cânticos, leia, e você vai ver a revelação de Deus através do Espírito Santo em cada um deles. Que isso seja uma coisa poderosa na sua vida, no seu coração, assim como é no meu. Amém? Amém. Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai. Que a tua palavra possa permanecer nas nossas mentes e principalmente no coração, Senhor. E sejamos incomodados, ó Pai, a te adorar, a te servir e a te buscar em espírito e em verdade, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.